Deus, nós te agradecemos mais uma vez porque reunidos estamos para ouvir, para compartilhar, para ministrar a sua palavra, Deus. Nós confiamos que o Senhor fala através da sua palavra, porque a sua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Nós nos colocamos agora diante do Senhor, Deus amado, como boa terra, para receber a semente que iremos liberar, para a honra e glória do teu nome. Que teu Espírito faça aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você, se você quiser me acompanhar aqui na leitura, eu quero convidar você a abrir comigo em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler aqui uma passagem, é uma passagem que Jesus trata aqui sobre uma parábola. Na verdade, nesse tempo aqui que nós vamos ler, Jesus ele inaugura um novo tempo, ele começa a falar através de parábolas. Jesus inaugura uma nova linguagem. As parábolas foi uma forma que Jesus estabeleceu, implantou de uma nova linguagem do reino. E Jesus usa as parábolas para tratar das coisas do reino. Praticamente quase todas as parábolas falam do reino de Deus. Reino de Deus, quando fala-se reino de Deus, significa sobre o governo de Deus, sobre as nossas vidas, sobre as pessoas, sobre todas as coisas. E lá no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 1, está escrito assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse essa parábola para todos que estavam lá, para toda aquela multidão. E ele falou essa parábola, e depois dessa parábola, ele segue. Olha o que acontece aqui. Quando Jesus ficou só, na hora que ele ficou só com os seus discípulos, os que estavam junto com ele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo lhes se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola, e como compreendereis todas as parábolas? Verso 14: o semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás, e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são os que são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Jesus, ele está ali na praia e a multidão chega,
essa parábola aqui do semeador, ela também é dita em Mateus capítulo 13, e em Lucas capítulo 8 também é falado sobre essa parábola, a parábola chamada parábola do semeador. E aí a Bíblia diz que Jesus saiu e ele foi à praia, e quando perceberam que ele estava na praia, uma multidão só chegou para ouvir. Aí ele diz que ele sai, vai ter um barco, e do barco ele começa a ministrar a multidão. Jesus, como eu disse aqui, ele inaugura um novo tempo, uma nova mensagem, uma nova linguagem. Ele começa a falar através de parábolas, coisas do reino através de parábolas. E ele fala a parábola do semeador. E depois que ele fala a parábola do semeador, depois que ele sai, depois ele fala outras parábolas, depois que ele sai, ele fica só com seus discípulos ali, os que estavam mais próximos dele. A Bíblia diz que eles interrogam ele, falam: Senhor, explica essa parábola. A gente não entendeu nada. Aí a Bíblia diz que Jesus explica o que significa a parábola. E ele diz o que acontece. A parábola aqui do semeador, ele fala que um semeador saiu a semear. A falar assim, o semeador saiu a semear. Ele saiu a semear. E algumas sementes caíram à beira do caminho. Outras sementes caíram num solo rochoso, cheio de pedras. Uma outra porção dessas sementes caíram num solo que tinha espinhos. E uma outra porção caiu num lugar e ele encontrou uma terra boa e essa semente frutificou. Então, depois ele explica, lá na explicação, ele diz quem que é o semeador. O semeador aqui é o próprio Deus, ou pode ser o próprio Senhor Jesus, ou nós, essa palavra, como ela não é estanque, não é uma palavra somente para aquelas pessoas, a palavra é viva. Essa palavra também nós podemos entender que o semeador também é a própria igreja, que semeia a palavra, semeia a palavra, semeia a palavra, semeia a palavra. A semente, como eu disse, é a própria palavra. Em Lucas capítulo 8, verso 11, ele diz isso claramente, que a semente é a palavra é a semente. Então o semeador é a semente é a palavra, e ele fala que existe um outro tipo de situação envolvida nesse contexto, que é a terra. E a terra somos nós, são as pessoas, é o coração humano, as pessoas. Nós somos como terra, o nosso coração é como se fosse uma terra. E aí ele trata aqui sobre 4 tipos de solos, 4 tipos de terra diferente. Uma é aquela que já logo cai no beira do caminho. E aí nós temos que tentar fazer um contexto aqui, imaginando naquela época, lá na Palestina, como funcionava a agricultura daquela época. Porque, principalmente naquela época, o povo trabalhava muito com a agricultura. Era uma das suas atividades mais preponderantes. Era a agricultura. E na Palestina, como funcionava? Eles tinham alguns caminhos que eles iam saindo, e o semeador, como que funcionava? Totalmente diferente de hoje. Hoje a tecnologia mudou totalmente isso. Mas antigamente o semeador, ele tinha uma bolsa que ele carregava um monte de semente. E ele saía semeando, ele saía semeando, ele saía semeando, ele saía semeando, ele pegava sementes e saía semeando. E ele tinha um caminho que ele traçava, e algumas partes desse caminho ele caía logo na beira do caminho. Outras ele lançava semente. E ali na Palestina, o solo da Palestina, por baixo, algumas partes, você não tinha como ver por cima, algumas partes tinham algumas pedras, uma parte rochosa, caíam ali. E ele jogava sementes, e encontrava algumas situações que tinham uns espinhos. Mas tinha uma outra parte que caiu uma boa terra. E ele vem tratar aqui desse solo, dessa terra. E ele está falando aqui sobre a vida humana, sobre as pessoas. Porque o semeador é o mesmo. A semente é a mesma. O que são diferentes aqui é a terra. São 4 tipos aqui. Aqui cai à beira do caminho, aqui cai no solo rochoso, nos espinhos e a boa terra. São 4 tipos de pessoas. Na verdade são 4 tipos de mentalidade. São 4 estilos de vida de pessoas que se manifestam quando recebem a palavra. Como as pessoas costumam se manifestar quando elas recebem a palavra.
Então, esses 4 tipos de pessoas aqui, o primeiro tipo de pessoa é aquela que é uma semente que é a que beira do caminho. E quando ele vai explicar, ele está explicando a parábola, ele fala assim para os discípulos, no verso 12, ele fala assim, olha, no verso 11, porque a parábola aqui é um mistério do reino de Deus. Olha o que ele fala no verso 11, e ele lhe respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. O mistério do reino de Deus. Existia alguma coisa que estava oculta, não havia sido revelada, mas Jesus traz a revelação, traz o tempo da revelação, traz aquilo que estava, o mistério de Deus, ele revela. Ele revela o mistério do reino. Isso aqui que nós vamos tratar hoje, trata sobre um mistério do reino de Deus. Algo que Jesus revelou a nós. E aqui, ele fala aqui no verso 12, para que vendo, vejam e não percebam. Esse primeiro tipo de gente aqui, fazendo uma analogia, fazendo uma conexão, a semente que cai na beira do caminho, são essas pessoas que veem, mas não conseguem enxergar, não conseguem ver, não conseguem perceber. Ele olha, mas ele não percebe nada. Ele não identifica Deus se manifestando, ele não identifica Deus agindo. Ele olha e para ele é uma manifestação puramente natural. Deus está agindo, Deus está se movendo, mas ele olha para aquilo e ele não identifica a manifestação de Deus. Ele não identifica o mover de Deus, como Deus está agindo, ele não percebe. Ele não percebe. E naquela época, o que Jesus estava ministrando também, como João Batista veio falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependimento aqui, essa palavra arrependimento no original, é uma palavra que as pessoas até já sabem, é a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Mudem a forma de pensar, e vocês se arrependam, mude a forma de pensar, troque a forma de pensar do mundo, para a forma de pensar do reino, mude, metanoia, mude a estrutura de pensamento que você adquiriu, por cultura, por ensinamento, por qualquer coisa, existem várias formas que nós assimilamos isso. Mude essa forma de pensar do mundo, metanoia, e pense conforme Deus. Arrependei-vos, por quê? Porque o reino dos céus é chegado, o reino dos céus é chegado, o reino dos céus é chegado, o reino dos céus é chegado. Mas esse tipo de pessoa aqui, que cai aqui, à beira do caminho, são os indiferentes, são simplesmente indiferentes. Eles se deparam com a semente, a boa semente da palavra. A palavra, eles se deparam com a palavra, mas para eles é indiferente. Eles são indiferentes. Eles não percebem. Eles não identificam. Eles não conseguem ver Deus movendo. E por que eles não identificam isso, não discernem isso? São indiferentes. E por que são indiferentes? A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Que Satanás vem, as aves são demônios, Satanás vem e rouba a palavra que foi lançada. Logo em seguida, a semente já cai, como ela já fica naquele solo perdido, fica ali solta. A Bíblia diz que o passarinho vem, as aves vêm, comem. E essas aves aqui, a Bíblia diz, Jesus mesmo revela, qualquer figura de linguagem aqui é Satanás. A Bíblia diz que Satanás vem e rouba a semente. Rouba a semente. Não dá nem tempo mais para nada, porque essa semente ela nem entra na terra. Ela fica numa forma, ela fica superficial, ela fica por cima. Então as aves vêm, pega e leva embora. Esse tipo de gente é indiferente. E esses indiferentes, eles não percebem Deus se movendo e nem tampouco Satanás agindo. Porque a Bíblia diz que Satanás vai e rouba, e ele nem percebe. Esse tipo de gente anda absolutamente no natural. Não identifica o mundo espiritual em nenhum jeito, nem Deus se movendo, nem Satanás agindo. São indiferentes.
E aqui, fazendo essa analogia, não veem, não enxergam, não percebem, não identificam, são diferentes. E para nós temos que ver para receber uma nova visão, é evidente, é até uma redundância, mas aqui na linguagem do Espírito, nós temos que ver para receber uma nova visão. O arrependimento, quando nós nos arrependemos, restaura a nossa visão. Porque enquanto nós não estamos arrependidos, nossa visão fica tampada, fica embaçada, nós não conseguimos identificar. Mas quando há arrependimento, o arrependimento traz de volta, restaura a nossa visão. Eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o que fala 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 25. 2 Timóteo 2, a partir do verso 25. Nós vamos fazer aqui uma analogia com esse texto. Verso 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda, olha só o que ele está falando aqui para Paulo, não só o arrependimento, e ele fala arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, esse arrependimento, ele fala, não só, nós vamos seguir depois lendo esse texto aqui, ele não é só o arrependimento que ele espera de nós, mas o arrependimento, ele é o start, é o início, para que nós possamos ter acesso à verdade. E quando nós não nos arrependemos, não identificamos algo nas nossas vidas, não nos arrependemos daquilo, não tem como conhecermos a verdade, e por isso que o inimigo vem e nos rouba aquela palavra. E mais, esse tipo de gente, que essa semente que cai à beira do caminho, esse tipo de gente é um tipo de gente que ela não é salva. Ela mesmo tendo ouvido a palavra, mesmo tendo recebido a palavra, mesmo tendo recebido a semente, ela não é salva, ela não nasceu de novo ainda. Em Lucas capítulo 8, no verso 12, olha o que diz Lucas capítulo 8, verso 12. Lucas capítulo 8, no verso 12, está escrito assim: a que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Esse tipo de gente ainda nem nasceu de novo. Não nasceu de novo. Pode estar até frequentando algum lugar, pode estar até junto, inserido no contexto de alguma comunidade aí, cristã. Mas esse tipo de gente que a palavra vem, para ele é indiferente, ele é um indiferente. A palavra fica logo ali, facinho. A ave vem logo e rouba. Esse tipo de gente, ele ainda não é nem salvo, ele não nasceu de novo. E é isso, que quando a Bíblia diz aqui falou o diabo, mas lá em Marcos, quando nós lemos, é Satanás, é a mesma pessoa. Ele tem acesso a essa pessoa, ele consegue roubar a palavra do coração. Satanás tem acesso ao coração desse tipo de pessoa. Satanás consegue acessar o coração dessas pessoas. E Satanás, ele não consegue acessar o coração de quem é salvo. Mas se Satanás está acessando o coração de alguém, é porque essa pessoa, provavelmente, Deus ela não tem. 1 João capítulo 5, verso 18, olha o que fala. João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Porque nascido de Deus, guarda a si mesmo. Porque quem é nascido de Deus, guarda a si mesmo. Olha o que ele continua dizendo aqui. E o maligno não pode tocar nele. E o maligno não pode tocar nele. Quem é nascido de Deus, quem é nascido de novo, quem é nova criatura, Satanás, não pode tocar nele. Verso 19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro
jaz no maligno, ou seja, o mundo inteiro pertence ao domínio de Satanás. Satanás tem um domínio ainda sobre o mundo aqui não é a terra, é o mundo, é o sistema desse mundo. Satanás tem esse controle, esse domínio, só que os que são nascidos de Deus, os que nasceram de novo, a Bíblia me garante, a Bíblia me afirma aqui que o inimigo não pode me tocar. Isso é uma garantia para você, meu amado, meu amado. É uma garantia. Quem garante isso é a palavra de Deus. Agora, se a Bíblia está dizendo aqui na parábola, fazendo uma figura de linguagem, que se Satanás está tendo acesso, roubando a palavra do meu coração, é porque na verdade eu, não nascido de novo, não sou. Porque se nascido de novo eu fosse, ele não poderia tocar. Ele não poderia roubar nada no meu coração. Porque a Bíblia diz que ele não pode tocar naqueles que são nascidos de Deus. Você é nascido de Deus, você é nascido de novo, você é uma nova criatura. Porque uma coisa é frequentar um culto, uma coisa é frequentar uma reunião, outra coisa bem diferente é ser discípulo de Jesus. Eu posso ser um grande frequentador de cultos, de reuniões, mas uma coisa é eu frequentar, outra coisa é eu ser discípulo. Outra coisa é eu frequentar, outra coisa é eu ser nascido de novo. Uma coisa é eu frequentar, me simpatizar, até gostar. Outra coisa é eu ser nascido de novo e ser uma nova criatura. Esses moveres ultimamente que a igreja vinha tendo, na verdade estava tendo um grande ajuntamento, não de nascidos de novo, mas de frequentadores, movidos pela intenção de obter algo, para ser um entretenimento, um grande movimento, um grande telão, uma grande banda, um grande pregador, que tem que ficar criando situações para atrair as pessoas. Na verdade, a igreja se tornou um lugar, um ajuntamento de frequentadores. Meu querido, eu não frequento a igreja, eu sou a igreja. Eu não frequento a minha casa, eu moro na minha casa. Nós não temos que frequentar um lugar. Nós temos que ser parte, nós temos que ser nascidos de novo, nós temos que ser dele, de Deus. Nós temos que ser nascidos de novo. Com essa condição, a semente nunca vai cair à beira do caminho. Nas nossas vidas isso não vai acontecer, porque nós vamos estar com nossos olhos atentos, e nossos olhos vão estar abertos, e nós vamos identificar com nossos olhos abertos, e vamos perceber Deus agindo, perceber Deus se manifestando, perceber Deus se movendo, e vamos decidir seguir nesse mover. A igreja não é um mercado, a igreja não é um shopping, que você escolhe, aquela ali é legal, aquele eu gostei ali, tem ar-condicionado, hoje eu quero ter uma cadeira confortável, você sabia que aquela ali eu gosto, porque ali tem um departamento infantil, muito bem estruturado. Meu amado, minha amada, igreja não é mercado, não é shopping, e pior, tem alguns agora pensando, que igreja é loja virtual, que acessa pela internet. As pessoas estão pensando que isso é igreja, nunca foi, nunca será. Não é isso. Não que nós não possamos nos aproveitar dessa ferramenta da internet, das redes sociais para edificação, para alguns contextos, mas isso é apenas uma ferramenta, é um contexto dentro de um contexto muito maior. Essa não é a base da nossa fé, não é a base do nosso relacionamento. Isso não é ser uma boa terra. Até porque lá eu não estou fazendo parte de nenhum contexto, eu estou no meu interesse. Deixa eu escolher qual é o pregador do dia que eu quero ouvir. Isso aqui tem uma linha mais assim, não vou ouvir não. Deixa eu colocar no YouTube e tal, pá. Se você estiver tratando a palavra de Deus dessa forma, cuidado. Talvez você esteja fazendo de um mercado a palavra de Deus. Nós temos que nos reunir para nos edificarmos, para recebermos uma porção da palavra, uma porção de Deus para nossas vidas, para que essa porção possa nos mudar a mentalidade, mudar nosso estilo de vida, para nos abençoar, e abençoar não só no sentido de nos oferecer graças, coisas, isso daí é o segundo plano, porque a Bíblia diz, buscai antes o reino de Deus, antes o reino de Deus, antes o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas, buscai antes o reino, e todas as outras vão ser acrescentadas, tem que buscar antes. Mas toda reunião nossa, nós temos que sair, e aquilo tem que gerar em nós um start, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, para que nós possamos ter a mentalidade do reino.
O segundo tipo de gente, que é aquele terreno pedregoso, sem terra, sem terra o bastante. A Bíblia diz que não tem terra muito suficiente. São aqueles ali que lá em Marcos, no capítulo 4, e nas outras passagens também diz isso, que são os que ouvem, mas não identificam também. Eles ouvem, mas aquele ouvir deles não cria eco no seu espírito. Não faz ressonância no coração. São pessoas que não têm a compreensão, não ouvem, mas não entendem que aquilo é uma palavra vindo da parte de Deus. Esses lugares cheios de pedras aqui, a semente, ela germina muito rápido. Tenta fazer um teste na sua casa, pega um pouquinho só de terra assim num lugar assim, e coloca uma semente. Nossos filhos e nós, muito provavelmente fizemos esse teste quando éramos crianças. O tal do feijão. A professora falou assim, pega um feijãozinho ali, planta na sua casa, aí você vê que o feijãozinho cresce rápido, rapaz. E se você botar ele perto da janela, botar no sol, ele cresce mais rápido ainda. Só que ele cresce e chega uma hora que não tem mais para onde ir. Porque não tem terra suficiente no copinho, no recipiente que você colocou. E como ele não tem mais para onde ir, o que acontece? Poucos dias depois, ele morre. O nosso pezinho de feijão morre. A gente acha tão legal quando ele cresce. A gente achava quando era criança, e quando vê nossos filhos fazendo, a gente também acha muito legal. Olha, cresceu, mas em poucos dias ele irá morrer. Porque não tem terra suficiente. Não tem terra suficiente. É pouca terra. A terra aqui significa ser profundo, ter profundidade. Para quê? Para que as minhas raízes possam penetrar até o fundo. Para que eu possa ficar firme, possa ser alimentado dos nutrientes da terra. E também porque ele está ali, tem pouca terra, o sol, ele absorve o sol mais rápido, e o sol faz com que ela cresça rápido, mas ao mesmo tempo que faz com que cresça rápido, o sol tira a umidade da terra. Ela não fica úmida, ela fica seca. Então, essa falta de profundidade, junto com essa sequidão, não consegue fazer com que a raiz permaneça. Na parábola diz que quando o sol vem e queima ela. O sol aqui significa as coisas do nosso dia a dia. Porque todos os dias a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer. O sol significa as coisas do nosso dia a dia, nosso cotidiano. Amanhã vai vir sol sobre você. E esse sol, essas coisas, eles dizem que quando vem essas situações, essa pessoa logo, a Bíblia diz que ele quando recebe a palavra, ele fica muito alegre, aqui na parábola. Ele fica com uma alegria. Nossa, que palavra tremenda, rapaz. Deixa eu fazer a linguagem da galera gospel, a galera evangélica. Olha, aquele culto foi tremendo, aleluia, glória a Deus, que palavra, que louvor. Aquela reunião, Deus agiu, e ele sai ali tão feliz, tão alegre, é uma alegria, ele sai emocionado, ele é emocionado. O primeiro é o indiferente, o segundo tipo de terra é o emocionado, ele é emocionado. Ele é movido pelas emoções. Ele se move conforme as emoções. Ele tem um sentimento de empolgação inicial. A Bíblia diz que ele fica alegre, uma alegria. Só que é uma alegria momentânea, a Bíblia diz. Alegria momentânea. Ou seja, só naquele momento. Se você falar com ele já no outro dia, já deu ruim. Aquela empolgação. Quantas vezes nos deparamos com pessoas assim? Na reunião chora, acontece, mas no outro dia manda um zap. Tô mal. Eu já recebi assim um zap, eu vou contar para vocês um zap que eu já recebi, vamos contar. Foi beleza, aleluia, no outro dia eu quero me matar, quero morrer. Cadê a profundidade aqui? Cadê a palavra revelada? Cadê o fundamento? A Bíblia diz que o ouvir serve para receber o ensino. Jeremias, capítulo 32, no verso 33, fala isso. O ouvir, ele serve para receber o ensino. Então, se essas pessoas não estão ouvindo efetivamente, elas não vão conseguir assimilar, não vão conseguir ter um ensino. Porque as pessoas, elas vêm para uma reunião atrás de emoções, de sensações naturais, de manifestações, mas elas não estão desejosas efetivamente de compromisso, de mudança de mentalidade. Não é isso que elas buscam. Não é isso que elas querem. Não é isso. Então há uma empolgação inicial. Ele é emocionado. É uma pessoa que vive pelas emoções. Ele vive de emoções.
Mas esse tipo de gente também não consegue prevalecer. A Bíblia diz que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22 fala sobre isso. Essas pessoas, assim, logo no momento seguinte, assim, qualquer coisa do dia diferente, ela sai desse cenário que para ela é místico. Quando ela sai dessa situação mística, pronto, deu ruim para ela. A emoção mudou. O sentimento já é outro. Essas pessoas não permanecem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A Bíblia não diz que a fé vem por receber milagres, por receber revelações, por receber manifestações, por participar. Não, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Algumas traduções pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não é qualquer ouvir, não é qualquer coisa. Eu tenho que ouvir a palavra. A semente é lançada. Ouvir a palavra. Quando eu estou ouvindo a palavra, aquilo está gerando fé no meu espírito. Fé no meu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. É o pai da fé. Ele ouviu a palavra. Ele ouviu Deus. Quando a gente ouve a Deus, ouve a palavra, aquilo tem que gerar fé no meu coração. A fé vem pelo ouvir. Isso significa que cada canção, que cada oração, que cada palavra que é ministrada, deve colocar em nossos corações, em nossas vidas, um cântico, outro novo cântico, uma oração nas nossas vidas, uma oração, e isso vai mudando nosso pensamento, nossa estrutura de pensamento. Nós devemos colocar o que nós estamos ouvindo pela palavra, ouvindo a palavra, nós temos que colocar isso acima do que está estabelecido na nossa mente. Porque a nossa mente está cheia de estruturas equivocadas, tortas, desconectadas com Deus. E quando eu vou ouvindo a palavra, aquele ouvir a palavra, tem que pegar e submeter a minha mente e fazer com que a minha mente mude a forma de pensar. Isso se chama fundamento. Quando isso acontece comigo, começo a ter fundamento. Então eu não sou mais uma terra ralinha, fraquinha, com algumas pedras, Não, eu começo a ter fundamento. Base, estrutura em Deus. Os olhos, os ouvidos espirituais, eles são capacitados para receber o conhecimento de Deus, com uma intenção de obedecer. Sempre quando ele fala sobre ouvir, sobre ouvir, ele fala assim, não é apenas ouvir de escutar, mas eu ouvir com a intenção. No original, a palavra significa o seguinte, ouvir com a intenção já de obedecer. Eu estou ouvindo porque eu quero me mover, quero obedecer. Fazendo uma conexão com aquele texto que nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler novamente 2 Timóteo, capítulo 2, que ele fala o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25 e verso 26, verso 25, para que conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, verso 26, ele não quer que apenas haja arrependimento para conhecer a verdade, mas olha o que ele fala no verso 26, mas também o retorno à sensatez. O retorno à sensatez. O ouvir traz isso à minha vida, o retorno à sensatez. Essa palavra aqui no original significa voltar à sobriedade, recuperar os sentidos, retornar à sensatez, voltar a ficar sóbrio. Cara, peraí. Recuperar os meus sentidos significa ficar sóbrio novamente, recuperar o sentido do som. No original fala isso, o sentido do som, do ouvir. Não é apenas eu me arrependo, eu me arrependi, estou arrependido, mas você tem que ter uma caminhada no arrependimento. Eu me arrependo, tomo o impacto da verdade, e isso vai gerar em mim um retorno à sensatez. Aquele monte de equívoco, de besteira, de bobeira que eu estava pensando, um monte de coisa que eu estava fazendo errado, um monte de forma de agir equivocada, aquilo, falei, não, olha, cara do céu. Eu estava não vacilando e não estava percebendo. Estava pensando um monte de coisa errada, fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver, cara, nossa, que vacilo. Você volta à sobriedade.
Recupera os sentidos do ouvir, do ver espiritual. Existe uma terceira tipo de gente que eu solo aqui, que é o que cai entre espinhos, e os espinhos, a Bíblia diz que ele cresce junto e a sufoca. E aqui fazendo uma analogia, que ele fala, na primeira os que veem, o segundo os que ouvem, e para quê? Para que não compreendam no coração. Esse tipo de gente, ele não chega, a palavra não chega a subir ao coração, para que ele compreenda a verdade, para que ele compreenda aquilo que Deus está liberando através da palavra dele. Essa palavra aqui, para continuar aqui em 2 Timóteo, no verso 26, ele fala, retorno à sensatez, e aí depois que acontece isso, presta atenção. Isso aqui é algo que Deus revelou ao meu coração há muitos anos. Eu lembrei disso, eu estava lembrando disso, que eu estava me preparando, estudando. Primeiro vem o arrependimento nas nossas vidas. Mas o arrependimento por si só, ele não vai gerar muitas coisas em nós. Se o arrependimento não vier conectado com o impacto da palavra e o retorno à sensatez, não vai acontecer o que está escrito aqui no final do versículo 26. Porque olha assim, olha, retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Se não houver essa assimilação da palavra, essa compreensão da palavra, a troca de mentalidade, esse fundamento na minha vida, e eu retorno à sensatez de Deus, para Deus, eu não consigo me desprender dos laços do diabo. Quando me desprendo dos laços do diabo, quando a verdade de Deus gera no meu coração, e aí a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem te liberta é a verdade, é o conhecimento da verdade. A verdade, a Bíblia diz que Jesus, ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Então quando eu conheço a verdade, quando eu conheço a palavra, eu sou liberto. Somente através do conhecimento da verdade, eu vou me desprender dos laços do diabo. Pode ser frequentador da igreja, mas se a palavra não subir ao coração e aquilo não gerar em você frutificação, os laços ainda permanecem. A Bíblia diz que, lá vamos ler 1 Timóteo capítulo 6. Quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 3. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala antes, estava falando para Timóteo, Timóteo, foge dessas coisas, e aqui ele fala aqui de algo muito, muito profundo aqui, e ele fala a partir do verso 3, e 1 Timóteo 6, se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Esse texto é forte. Fala, Paulo falando para Timóteo, foge desse tipo de gente, foge desse tipo de mentalidade, esse tipo de gente que está ensinando uma outra doutrina, uma outra coisa, eles não entendem nada,
Só que eles têm mania de discutir, de falar de coisas de teologia, de discutir, não, porque é assim, porque é assado, porque a linha X, a linha Y, porque deve guardar isso ou não deve guardar aquilo, deve fazer isso ou não deve fazer aquilo. E isso é um enfado, e é que só gera inveja, provocações, e é que ele vai tratando de algumas situações. A Bíblia diz que esse terceiro tipo de semente, terceiro tipo de solo que caiu essa semente, que é onde caem os espinhos, significa que os cuidados do mundo, tratando sobre os cuidados do mundo, lá que nós lemos lá em Marcos capítulo 4, voltando lá em Marcos capítulo 4, olha o que ele fala, Marcos capítulo 4 que nós já lemos, ele fala o seguinte, verso 18, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. Então eu estou falando, esse tipo de gente é o seguinte, a palavra começa a sofrer uma concorrência com os cuidados do mundo. Aqui, como nós lemos aqui agora em Timóteo, está tratando sobre as riquezas, os caras que querem usar a piedade como lucro, como fonte de lucro, aqueles que querem ficar ricos se perdem, né? Porque ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro, mas o amor, a intenção que você tem, aquilo que você quer através do dinheiro. E aqui esse tipo de gente, essas preocupações, os cuidados do mundo, começam a crescer junto com a palavra, mas os espinhos crescem a tal ponto que começam a sufocar a palavra e fazem com que a palavra fique infrutífera. No final do versículo fala, ficando ela infrutífera, ou seja, ela até cresce, mas ela não gera nada. Não gera nada. Os cuidados do mundo fazem isso. Essa palavra aqui, cuidados do mundo, significa meditar, dar atenção, aplicar atenção. O pensamento fica focado nessas coisas. É uma preocupação, ansiedade. Essa palavra no original é a palavra merizo, que significa dividir. A pessoa fica dividida. Ela fica entre a palavra e entre as coisas do mundo, as coisas da vida, as coisas que ela quer, os desejos da carne. A vontade de ficar rica, a vontade de ter as coisas, a vontade de ter poder, a vontade de querer alguma coisa. As ambições que eu tenho ambições, essas coisas começam a Bíblia diz, concorrer com a palavra. Crescem, mas essas coisas começam a sufocar. E por que os espinhos sufocam? A palavra, a semente, fica infrutífera. Infrutífera. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, vamos ler. A gente vai ir e voltar, 2 Timóteo, no capítulo 3, ele fala o seguinte, a partir do verso 7. 2 Timóteo 3, a partir do verso 7. Que aprendem sempre, e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu daqueles. Essas pessoas não retornam, a palavra, ele não permite que a palavra traga ele de volta à sensatez, não, ele continua sendo sensato. E a Bíblia diz, eles não irão avante, não vão. Vai ficar infrutífero. Você vai olhar para ele, vai olhar esse ano, vai olhar o ano que vem, vai olhar daqui a 5 anos, infrutífero. Porque enquanto a palavra não penetra o coração humano e gera a vida, não adianta ser mero frequentador, conhecer, saber até quais são os livros, quais são as ordens que os livros da Bíblia foram escritos. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. O importante que a gente precisa entender é que os frutos não chegam a amadurecer, como está escrito em Lucas capítulo 8, verso 14. O fruto não amadurece. Não amadurece. E essa palavra aqui, no original, significa, olha que tremenda essa questão aqui, não amadurece, ela fica infrutífera. Trazer frutos, porque, olha qual que é a ideia, qual que é o propósito? Trazer frutos à perfeição. Gerar uma descendência perfeita.
Isso significa, é para gerar esse fruto, mas o infrutífero ele não consegue fazer isso. A ideia aqui no original, ele fala, leva à maturidade, o fruto tem que se tornar maduro, mas esse tipo de gente não acaba acontecendo essa maturidade do fruto, o fruto não amadurece. Significa que é como se fosse transportar, é levar a uma conclusão, uma maturação, a consumação, enfatizando uma transferência eterna, desta vida para depois. Significa que esse fruto, essa palavra no original é composto de telos e fero, significa ser um portador até a plenitude, a maturidade, ou seja, amadurecer os frutos, trazer os frutos à perfeição. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus quer que a gente faça, mas esse tipo de gente não permite que isso aconteça. Por quê? Porque os cuidados desse mundo sufocam, e ele fica infrutífero. E essa frutificação aqui, não é frutos, a gente pensa, é frutos, são bênçãos, aleluia, ele frutificou, ele alcançou a graça prometida, a tão sonhada casa própria, aleluia. Não é isso. Mas eu comprei um carro com ar-condicionado, uau, eu queria tanto. Não, esse fruto tem a ver com a eternidade, com aquilo que eu estou gerando para o reino de Deus. Aqui tem a ver com a consumação dos séculos. Esses não geram, e por isso eles não vão alcançar a consumação dos séculos. Quando chegar a hora que Jesus disser o seguinte, apresenta os teus frutos, apresenta as tuas obras, não tem. São infrutíferos. Mas você olha, externamente, parece até bonitinho, parece até crente, mas é infrutífero. Por quê? Porque o coração dele, ele permite que coisas da vida, coisas do mundo, ambições, desejos de riqueza tomem o lugar. A palavra não gera, a palavra não frutifica. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, no verso 8, se a terra produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Uma terra que gera espinhos e abrolhos, a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que o fim dela vai ser rejeição, e perto está da maldição. Quero ler com você Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, a partir do verso 31. Ezequiel 33, verso 31. Olha o que está escrito. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Essa palavra no final aqui, essa tradução, essa palavra no original do versículo 19 de Marcos 4 que nós lemos, ficando ela infrutífera, essa palavra significa, a palavra no original é a palavra akarpos, significa exatamente isso, infrutífero, estéril, inútil. Significa que é qualquer pensamento ou ação que ele não é originado ou capacitado pelo Senhor. Ou seja, não é nascido de fé, não é nascido por Deus. Aquilo que eu penso, que eu faço, que eu ajo, não é oriundo daquilo que a palavra gerou no meu espírito. Não foi oriundo de fé. Fé vinda pelo ouvir a palavra. A fé que vem pelo ouvir a palavra. Não é isso que está gerando minhas ações, meus pensamentos. Por isso é infrutífero, é estéril, é inútil. Pode até parecer legal. Como nós falamos semana passada, sobre a questão, por exemplo, deu o exemplo da justiça própria. Às vezes a justiça própria parece uma coisa tão certa, mas tão legal, mas na verdade está escondendo uma grande mentira.
A Bíblia diz em João capítulo 15, no verso 2, que o ramo que não dá fruto, ele corta. Esses 3 tipos de solos aqui, nenhum deles agradam a Deus. Nenhum. Mas existe esperança. Existe um 4º tipo de solo, que a Bíblia fala que é uma terra boa. Que é a terra boa, que uma outra parte da semente caiu em terra boa e deu fruto. E deu fruto. E deu fruto. E deu fruto. E aí a Bíblia diz que uns deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Existe um tipo de gente que é boa terra. Que é boa terra. Que é boa terra. Que é boa terra, que geram, que são pessoas que dão fruto. Porque a Bíblia diz que a terra que produz erva proveitosa dá fruto. Ele recebe a bênção da parte de Deus. Hebreus capítulo 6, verso 7. Vamos ler, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, no verso 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles que para quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Esse tipo de terra recebe a bênção da parte de Deus. E lá em Hebreus, um pouquinho mais para frente, capítulo 10, verso 36. Hebreus 10, 36, olha o que fala. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Esse tipo de gente, eles cumprem a vontade de Deus. Só que tem uma coisa aqui que esse versículo nos revela. Nós só alcançamos a promessa, aqui como está escrito em livro de Hebreus, capítulo 10, verso 36. Depois que nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos a promessa. Alcançamos a promessa. Mas para alcançar a promessa, eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso ser boa terra. Para alcançar a promessa. Para alcançar a promessa. Jesus disse que quem faz parte da família dele é quem faz a vontade do Pai. Falaram para ele certa vez, estava um monte de gente. Eu falei, Jesus, a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, estão tudo aí fora. Eu falei, mãe, irmão, irmã. Eu falei, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são os que fazem a vontade do meu Pai. Esses são. Sabe, se Cristo está em nós, tem que haver uma mudança na nossa mentalidade. Jesus, depois aqui dessa parábola, lá em Mateus capítulo 3, depois que ele fala da parábola do semeador, ele fala a parábola do joio e do trigo. Semana passada eu falei um pouquinho sobre isso. E a diferença entre o trigo e o joio, esses dias eu vi um vídeo, achei muito tremendo. O joio e o trigo, eles crescem juntos. E aí quando eles começam a crescer, quando eles estão crescendo, você não percebe a diferença. Mas sabe quando você começa a perceber que eles são diferentes? Quando começa a chegar a época dos frutos. Porque o trigo, ele continua firme. Ele até cresce um pouquinho mais assim, ó, ele sobressai um pouquinho o joio. Ele fica firmão assim, duro, firme. Mas não tem um frutinho sequer. Mas o trigo não, ele cresce, ele começa a dar fruto, que ele faz assim, ele se dobra. Sabe por que ele se dobra? Por causa do peso do fruto. Ele se prostra. O trigo se prostra. O outro não, o outro é de dura serviço. Não dá fruto nenhum, mas é dura serviço. Não mexe. O vento vem, ele está lá. O trigo não, quando o trigo começa a dar fruto, ele se prostra. Ele se rende. Ele se prostra. Quando eu percebo a diferença entre o joio e o trigo? Pelos frutos. Nós somos chamados para gerar frutos. Nós somos chamados para gerar frutos. Mas existe só um grupo de pessoas que querem. Jesus mesmo disse. Essa parábola aqui é uma parábola que é para todo sempre, até a volta de Cristo.
Vai ter só sempre um tipo de gente que vai avançar, vai querer, vai pagar o preço, vai ficar firme, vai permanecer, vai crer, vai confiar, vai andar em fé. Só vai ter um tipo de gente. Outros tipos vão se perder. Sempre vai ter um tipo de gente. Sabe quantas pessoas mais ou menos saíram do Egito com Moisés? Saíram do Egito com Moisés, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Sabe quantos entraram na terra prometida? Somente 2. Josué e Caleb. Saíram mais ou menos 3 milhões de pessoas. Esses grandes ajuntamentos, grandes moveres, não estão apontando para a verdade do Evangelho. Eu lembro alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma reunião no lugar onde eu trabalhava. E tinha a equipe de um grande evangelista americano. Ele veio para cá, eles estavam vindo para cá, que eles queriam fazer uma jornada aqui no Brasil. E a forma que eles queriam fazer diferente. Por quê? Porque aquele grande evangelista, muito conhecido mundialmente, ele ia nas nações e as multidões se juntavam. Gente, às vezes a cidade inteira se movia e acontecia muitas coisas. E aquilo parecia tão tremendo, tão maravilhoso. Só que passados os anos eles mesmos descobriram, a equipe inteira ministerial descobriu que daquela multidão inteira que se movia, pessoas eram curadas, pessoas choravam, pessoas se moviam, daquela multidão inteira, mais ou menos apenas só 4% deles permaneciam. Por isso eles não queriam mais fazer grandes jornadas, grandes cruzadas, eles queriam fazer um trabalho nas casas. Eles queriam fazer um trabalho nas casas no Brasil. Porque nós estamos há anos fazendo isso, e nós percebemos que tudo aquilo, parece que os olhos naturais, os olhos humanos estão tremendo. Mais ou menos só 4% das pessoas foram que permaneceram. Muito barulho, pouco frutificação. Muito barulho, pouca frutificação. A terra boa são aqueles que ouvem a palavra, porém, além de ouvir, recebem. E não somente recebem a palavra, isso significa que eles admitem, obedecem a palavra. E aí eles dão fruto a 30, 60 e a 30 por 1. Essa palavra frutificando no original significa dar frutos. Eu sou carregado de frutas. É como eu falei, como o trigo. O trigo, ele quando dá frutos assim, ele tem muitos frutinhos assim. Tanto fruto que ele se dobra. Não frutos só. Eu tenho um negocinho. Não, são frutos, muitos frutos. Eu sou carregado de frutos. Por isso que é 30, 60, 100. E caiu em boa terra, que ouviu a palavra com coração. Lá em Lucas, eu quero terminar lendo essa parábola, mas lendo-a em Lucas capítulo 8, no verso 15. Lucas capítulo 8, verso 15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Eles retêm a palavra, com coração bom e reto. Eles têm um coração cristão bom e reto. Mas o que é coração bom e reto? Que ele é bom e reto? Não. O coração bom e reto é o seguinte: disponível, disposto, liberado, buscando, desejoso. Um coração bom, ele quer Deus, ele deseja Deus. Um coração bom e reto. A Bíblia diz que esses aí retêm a palavra. Essa palavra retém significa que arrebatam, possuem a palavra. Existe uma grande diferença entre ouvir uma mensagem e você possuir aquela mensagem. Em você ser ouvinte de uma pregação, e você pegar aquela pregação e gerar em você vida. Existe uma grande diferença de ouvir algo para o nosso intelecto e ouvir alguma coisa que gera no meu espírito. Isso equivale, esse retém a palavra, significa dizer que isto é meu hoje, agora, e vai se manifestar na minha vida, e com perseverança, eu não vou desistir, vou continuar firme, até que se manifeste. Existe uma diferença entre aquele que ouve e aquele que abraça a palavra, a toma.
No original, a palavra significa segurar firme, segurar rápido, reter, seguro, eu aperto, eu prendo, eu tomo posse, eu agarro, eu contenho, eu detenho. É como segurar um navio. No original significa como se estivesse segurando um navio. Olha o desejo dele segurar a palavra, de reter a palavra. Ele retém a palavra para ele. Ninguém arrebata do coração dele. Nada tira do coração dele. Nada, Satanás não tem acesso. A alegria momentânea não vai ser momentânea. As coisas do mundo não vão me manifestar, não vão agir em mim. As coisas dessa vida não vão me mover. Eu vou reter a palavra, eu vou absorver ela, ela vai ser minha. Eu vou me apegar a ela e ela vai gerar em mim. E eu vou dar fruto. Algumas pessoas escutam 100 e poucas mensagens às vezes no ano. Tanto que frequentam reuniões, tanto vem nas redes sociais, ministrações, 100, 200 vezes ministrações no ano. Você não precisa mais de que 2 ou 3 ministrações e absorvê-las para você ficar ocupado 6 meses da sua vida com Deus. Porque a palavra tem que frutificar em você. Eu tenho que reter essa palavra, e isso que Jesus diz: a boa terra dá fruto. A pergunta que fica para nós é: que tipo de terra temos sido? Quem somos? Porque a palavra é a mesma para todos. A semente é a mesma. O semeador é o mesmo. O que muda é a terra, é o solo. Que tipo de solo, de terra você tem sido? Que Deus possa abençoar você e essa palavra possa frutificar no teu espírito, em nome de Jesus. Amém?